Finalmente tivemos a confirmação de que Shanks tem um irmão gêmeo e o seu nome foi revelado. Enquanto Luffy descobre um pouco da história perdida de Elbaf e dos gigantes ancestrais, os Cavaleiros Sagrados chegam como uma sombra na grandiosa Terra dos Gigantes. No centro desse caos, temos o Príncipe Amaldiçoado que, mesmo apanhando feio, se recusa a virar um nobre mundial. Portanto, mais perguntas surgem e até mesmo os teoristas de plantão acham que o Loki virará parte do bando do Chapéu de Palha. Tá a fim de saber tudo sobre a próxima guerra que irá superar God Valley? Se liga só então, porque agora começa o capítulo 1137. Logo de cara vemos o nosso capitão super empolgado por estar entrando em um castelo gigante. O tamanho daquele espaço é tão surreal que deixaria qualquer pessoa sem fôlego. Junto do Luffy, temos Zoro, Nami e Rodo. Descobrimos que, na teoria, o castelo deveria estar fechado desde a morte do Rei Harold 14 anos atrás. Normalmente haveriam guardas e entrar no local seria completamente proibido. Ninguém, sob nenhuma circunstância, poderia entrar. Por mais que Elbaf tenha um sistema de realeza, eu acho muito suspeito os gigantes isolarem o espaço que houve diretamente a morte de um monarca, ainda mais um evento onde o príncipe herdeiro é tido como culpado. Com certeza, algo aconteceu. Infelizmente, ninguém sabe ainda. Logo na porta de entrada, Luffy percebe que o dano causado não é antigo, e o Zoro ainda complementa que ninguém tentou invadir, pois a maneira que aquela estrutura foi destruída representa que o dano veio de dentro para fora. Aparentemente, os dois personagens encapuzados estavam com tanta pressa que nem se deram o trabalho de tentar abrir a porta, saíram destruindo tudo. Sem saber quem são os tais invasores, quando o grupo chega mais fundo no castelo, eles percebem que o local virou uma ruína completa. O que os faz questionar se toda aquela bagunça também não foi obra das mesmas pessoas que destruíram o portão. Contudo, para nossa surpresa, descobrimos que o Rodo não é um inútil completo. Afinal, como um gigante, ele tem conhecimento histórico sobre a sua própria terra. O navegador afirma que esse dano foi resultado da violenta batalha entre o antigo rei e o príncipe. Tamanho poder destrutivo deixa o Solador surpreso. Afinal, imagina só que tipo de embate precisaria ter ocorrido ali para um castelo daquele tamanho ter ficado daquela maneira. Outra coisa curiosa é que com certeza muitos vão perguntar é: como é que um rei pacifista que desejava tanto que a paz reinasse ao ponto de ir contra os costumes e tradições de Elbaf conseguiria sobreviver a um episódio como esse? Bom, é aí que tá. Para nossa surpresa, Rodo também nos diz que apesar do Loki ser um monstro, Harold foi um homem grandioso. Seu talento e capacidade para batalha era tanto que ele foi reconhecido como o grande guerreiro. A fruta nunca cai muito longe da árvore, se é que vocês me entendem. Ah, agora faz sentido. O rei da Terra dos Gigantes, o soberano que todos admiravam, ele não era apenas um fraco qualquer. Por mais que ele tenha se tornado um pacifista, obviamente havia um motivo para essa mudança de mentalidade. Normalmente os poderosos acabam se deparando com uma situação onde o que resta para eles é proteger aquelas pessoas importantes. Porém, caso um mundo onde guerra e lutas não existissem, possivelmente a necessidade de proteção também não existiria. Só fico me perguntando o que o rei viveu que fez com que ele assumisse tal postura. A real é que essa mudança de personalidade não me deixou 100% surpreso, mas o que a gente vai descobrir a seguir, haha, isso me chamou a atenção. Só que antes de continuarmos, eu já peço pra você se inscrever e deixar o like para continuar acompanhando os melhores conteúdos relacionados ao One Piece. Ao entrar na próxima sala, o grupo se depara com vários esqueletos gigantes. Ficamos sabendo que no dia do incidente havia mais de 100 soldados no castelo e todos foram mortos. Segundo Rodo, o responsável por isso foi o Loki. É curioso também que o único que sobreviveu além do príncipe foi o grande Jaru. Só que assim, ainda é um mistério como aquele gigante tá vivo com uma espada no meio do Kengo. Se não for um poder de fruta, rapaz, o Oda tá zoando com a gente. Ou alguns podem até chamar de necromancia, vai saber. Luffy, depois de explorar um pouco a sala, se agarra em um chifre que está saindo de um dos crânios e pergunta se aquela pessoa era algum antigo amigo do Wars. Em resposta, Rodo diz que os guerreiros que possuem sangue dos gigantes ancestrais acabam por ter essas características. Embora os ancestrais puro sangue como Wars não existam mais, há casos de gigantes que ainda carregam o sangue deles. E adivinha quem tem isso? O rei, é claro. Enquanto andam, o navegador esquisitola chama a atenção do grupo para um retrato. O mesmo que vimos durante o capítulo anterior, só que dessa vez está bem detalhado. Segundo Rodo, aquele é o rei Harold, o monarca que todos amavam e por isso ele também ganhou outro título, o melhor rei da história de Elbaf. As cicatrizes em sua cabeça careca foram deixadas por ele mesmo quando decidiu arrancar seus próprios chifres. Esse ato de determinação deixou os Chapéus de Palha surpresos. Principalmente o Zoro, porque com certeza ele se lembrou daquele ato de
não foi nada. Porém, pra mim, isso foi compreensível. Os chifres marcavam seu sangue de gigante ancestral, a espécie que intimamente está conectada à Era das Guerras. Obviamente, se ele quisesse governar uma Elbaf modificada, ele precisaria cortar qualquer tipo de vínculo com o passado, mesmo que isso significasse fazer algo nessa magnitude. Por isso que eu acredito que ainda é válida a opção do Loki ter cometido o crime, principalmente caso encaixe na história que ele, como filho de Harold e possuidor do sangue ancestral, desejasse levar adiante a cultura de batalhas e guerras, pois faria o seu povo feliz. Essa discordância pode ter feito o príncipe amaldiçoado partir pra cima do seu velho. Só que, claro, tem muito mais coisa aí. Como é que 100 guerreiros foram mortos nesse episódio sem que ninguém mais comentasse? E por que Jaru também pareceu calmo quando Luffy perguntou sobre o Loki? Teoristas, me respondam. Deixando as perguntas de lado e voltando para o castelo abandonado, vemos a reação do Luffy ao descobrir que, na verdade, Harudin é filho do rei e meio-irmão do Loki. Aparentemente, Harold havia se casado anteriormente, mas sua antiga esposa não obteve permissão para se tornar a rainha consorte. Isso ocorreu porque basicamente ela nasceu em outro vilarejo de gigantes. Zoro fica confuso e acha que só porque a mulher nasceu em outro lugar não é grande coisa. Pra ele, ela não deveria ter sido negada como rainha, até porque ela continuava sendo uma gigante. Dessa vez, o Rodo até que dá aula com sua resposta pro Solador. De fato, ela era uma gigante. Mas vocês humanos também não estão toda hora lutando uns com os outros por terras? Rodo ainda disse que o sangue de outras nações gigantes iria manchar o puro sangue de Elbaf. Me pareceu um pouquinho totalitária essa frase, vocês não acham não? Provando que, embora os Elbafianos pareçam legais, eles discriminam muito. Só que quem acerta uma frase agora é o Zoro, que já pergunta pro Rodo o motivo pelo qual ele decidiu navegar junto de alguém que tem sangue sujo. Direto do estômago, foi não? Quando o navegador começa a explicar, um breve flashback é apresentado. Vemos o Rodo quando era menor, sofrendo bullying de outras crianças porque era otaku. A única pessoa que reconheceu seu talento foi Harudin, que logo o chamou para ser seu amigo. Harudin me pareceu muito honesto e sempre levou as coisas na tranquilidade. Também descobrimos que, mesmo sendo filho do rei, ele também não tinha permissão de viver no castelo. Sua mãe foi maltratada por ser uma estrangeira, o que tornava seus dias teoricamente mais pesados. Apesar de tudo isso, ele se manteve firme e expressou seus desejos da mesma forma que um garotinho de borracha que conhecemos. Eu irei unir todas as tribos gigantes do mundo e me tornarei o rei deles. Com essas palavras, vemos o atual Harudin bebendo e se divertindo enquanto todos ao seu redor clamam seu nome e depositam palavras de apoio. Rodo também quer fazer com que os sonhos do seu capitão se tornem realidade. É um paralelo perfeito! De um lado, Luffy, com o apoio de toda essa tripulação, quer se tornar o rei dos piratas. Do outro, Harudin, o príncipe ostracizado, que quer se tornar o rei da sua nação e também apoiado por todos. A união desses dois era inevitável para a história. Interrompendo esse momento, Luffy aparentemente achou os gigantes vivos e chama o grupo. Sem dúvida que foram aqueles que encararam os Cavaleiros Sagrados. Assim que acordar, possivelmente eles devem relatar ao grupo e o Chapéu de Palha vai sair correndo como um foguete até onde o Loki está. Falando nele, é pra lá que vamos agora, o submundo de Elbaf. Logo de cara, temos o príncipe sangrando, enquanto vemos Gunko usando seus sapatos que com certeza possuem a tecnologia do Vegapunk. A mulher tá imensa, parece até o bastão do Goku que cresce quando quer. Gunko está realmente muito estressada porque o Loki está rejeitando a oferta de se juntar aos Cavaleiros Sagrados. Para ela, a chance de se tornar um deus é um sonho impossível para seres normais. Negar essa oportunidade, então, é inadmissível. A cada vez que ela faz um movimento, flechas saem de suas roupas e do seu corpo e se movem de acordo com sua vontade. Agora prestem atenção. Antes do Loki ser atingido, ele começa a falar exatamente o que irá acontecer com ele. Ele está vendado, mas mesmo assim demonstra um alto nível de haki da observação. Não dá pra gente calcular exatamente quantos segundos vão se passar até isso acontecer, mas podemos dizer que muito possivelmente ele é superior ao Katakuri, porém inferior ao Shanks. Só que independente de poder prever o futuro, Loki está imobilizado e não pode fazer nada. Mesmo nessa situação, ele continua a gritar e mandar todos irem embora, recusando a proposta. Diante disso, da mesma forma que ele previu, aconteceu. Gunko usa seus poderes para acertá-lo no rosto e depois meteu-lhe um gancho no queixo. Loki fica acabado e todos os animais da floresta que tentaram protegê-lo foram derrotados. Dá pra sentir a raiva no interior da alma do gigante. A cavaleira iria continuar a tortura se não fosse seu companheiro que a mandou parar. Aqui, a parada começa a ficar tenebrosa porque finalmente temos a revelação. O outro cavaleiro tira seu capuz e revela seu rosto. Exatamente igual ao Shanks, porém sem cicatriz e com os dois braços, conhecemos o líder dos Cavaleiros Sagrados e filho do São Fingeland Garling.
Fingerland Shamrock. Shamrock diz que houve uma mudança de planos e pede para sua companheira entrar em contato com Mary Joyce. No início, ele pretendia lhe dar isso de forma diplomática, mas agora ele pretende usar a força para colocar todos os gigantes sob o comando do governo mundial. Cara, eu tô simplesmente arrepiado, mas a gente precisa analisar algumas coisas. Observe a espada que ele possui. Parece muito tanto com a espada do Garland quanto com a Griffon do Shanks. Talvez todas elas sejam lâminas de grau supremo. Também, agora que temos a verdadeira face do sujeito, podemos afirmar que a pessoa que foi falar com os Gorosei no capítulo 907 foi ele mesmo. Outra coisa importante é que foi confirmado no capítulo passado que o Shanks foi o responsável por prender o Loki. Como o gigante está vendado, mesmo possuindo o haki da observação avançado, ele não é capaz de distinguir aparências. A gente viu a teoria por trás disso com o Fugitora lá em Dressrosa. No momento em que suas vendas caírem e ele vê o cara que tá na sua frente, com certeza ele será consumido por um ódio absoluto. Infelizmente, se ele perdeu pro Ruivo, Shamrock deve ter a mesma força que o seu irmão, ou até mesmo superior, porque ele tem os 2 braços. Ou seja, o gigante jamais sairia vencedor a menos que ele tivesse uma certa ajuda, e com isso iniciaria o combate que todos aqui gostariam de ver. Luffy versus Shanks, entre aspas. Pode não ser o próprio Ruivo, mas como os fãs queriam tanto isso, Oda resolveu nos dar de uma forma diferente. Portanto, como mencionei no meio do vídeo, assim que o Chapéu de Palha ficar sabendo que o Loki está em perigo, ele vai correndo até o submundo e irá se deparar com a pessoa que é idêntica ao seu mentor. Ao perceber que essa pessoa está sujando o nome do Shanks, Luffy vai usar todo o poder do Guia 5 e se unirá ao Loki nessa batalha. Percebendo então que o Chapéu de Palha possui os verdadeiros poderes do Deus da Libertação, talvez o Príncipe Amaldiçoado jure lealdade da mesma forma que o Harudin fez. Contudo, antes desse momento de união, nós teremos uma guerra que, quem sabe, superará God Valley. Ah, e não se esqueçam que a Cross Guild, o Barba Negra e o Shanks estão em movimento. Se por algum motivo todos forem parar no mesmo local, One Piece entrará em uma das suas fases mais épicas. Por isso que eu preciso perguntar pra vocês, o que é que vocês mais estão esperando? Deixa aqui. Pra nossa felicidade, semana que vem teremos capítulo. Então, enquanto esperamos por isso, aproveita pra ver esse vídeo que tá aparecendo na tela.